Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Mais uma manhã para conversarmos sobre mente, emoções e vida real. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gisele. Hoje, Gisele, a gente vai falar de um caso que o Brasil acompanhou, o caso do menino Gustavo, de 3 anos, que veio a falecer, veio a morrer, enquanto estava na casa do pai, né? Antes disso, segundo informações divulgadas sobre o caso, havia registro da criança demonstrando que não queria ir para a casa do pai. Aí eu te pergunto, Gisele, quando uma criança pequena demonstra medo ou diz insistentemente que não quer ficar com um determinado adulto, como a gente saber se isso é uma birra só comum de criança ou já evoluiu para um sinal de alerta, hein, Gisele? Daniel, esse caso precisa ser tratado com muita responsabilidade porque a investigação ainda está em andamento. O pai e a madrasta foram presos como suspeitos de envolvimento na morte, mas eles negam as acusações. Sim. As reportagens também informaram aí pra gente que havia um vídeo anterior no qual o menino, Gustavo, demonstrava resistência em ir para a casa do pai e dizia estar sendo agredido pelo pai. Então, a primeira coisa que eu diria aos pais é o seguinte: uma frase isolada não fecha diagnóstico nenhum e não prova que aconteceu uma violência. Mas medo persistente de uma criança nunca deveria ser simplesmente ignorado. Uma criança de 3, 4 ou 5 anos ainda não possui o vocabulário emocional de um adulto. Então, ela não vai chegar e dizer: eu estou vivendo uma situação que me causa insegurança e medo. Ela pode dizer assim, eu não quero ir, eu tenho medo, eu não gosto daquela pessoa. E existem mudanças que também merecem a nossa atenção. Se a criança começa a ficar muito angustiada diante de uma determinada pessoa ou lugar, se ela tem alterações no sono repentinas e ela volta a apresentar comportamentos que ela já havia superado, ou se ela mudar, abruptamente de comportamento, aí a gente precisa prestar muita atenção. Nenhum desses sinais sozinho vai significar necessariamente violência, gente. Crianças também podem ter medo por inúmeros motivos. O ponto aqui é outro. O adulto precisa investigar com cuidado e não ridicularizar ou banalizar. Talvez uma das frases mais perigosas seja assim, isso é coisa de criança. Porque é coisa de criança mesmo. E justamente por ser criança, que ela depende dos pais adultos para perceber aquilo que ela ainda não consegue explicar. Gisele, mas criança pequena não pode fantasiar, não pode confundir acontecimentos ou até repetir alguma coisa que ouviu de um adulto? Pode sim, Dani. Crianças podem confundir tempo, detalhes, contextos. Por isso existe uma diferença enorme entre escutar uma criança e interrogá-la. O adulto não pode transformar a sala de casa em uma delegacia, né? E ele fez isso, ele fez aquilo, aonde, quantas vezes? Perguntas sugestivas podem interferir na narrativa dessa criança. A nossa legislação, inclusive, prevê procedimentos específicos de escuta especializada e um depoimento especial justamente para reduzir o sofrimento e evitar que essas crianças vítimas ou testemunhas sejam obrigadas a repetir a mesma história inúmeras vezes. Isso é retraumatização, né, gente? Uma reação mais adequada dos pais seria o seguinte: olha, tô te ouvindo, você pode me contar o que aconteceu. E aí, você deixa a criança falar dentro das possibilidades dela. Gisele, qual deveria ser, então, a regra para os pais separados quando o filho apresenta um medo assim muito forte de ir para casa de outro responsável, hein? Gente, a regra não deveria ser nem acreditar automaticamente em tudo e nem ignorar automaticamente porque é uma criança falando. A regra deveria ser o seguinte: proteção primeiro, investigação adequada depois. Se o medo é recorrente, especialmente se vem acompanhado de outros sinais, os adultos responsáveis precisam procurar profissionais especializados e órgãos competentes para avaliar a situação. Existe ainda um outro problema muito sério, que é a gente transformar a criança em uma arma de disputa conjugal. Vejo isso toda hora no consultório. A criança não pode ser interrogada para escolher pai ou mãe, nem colocada numa posição de juiz do casamento que já terminou. Mas também não podemos deixar
né, ir ao extremo contrário e acreditar que preservar uma convivência familiar é mais importante do que verificar se tem algum risco possível aí para essa criança. Então, olha só, o que é que a gente precisa perguntar como adulto, como pai, como responsável? O que está acontecendo com essa criança? E não quem é que vai ganhar essa discussão entre pai e mãe ou entre os adultos. Tá bom, obrigado. Tá aí então, essa é a orientação, sempre bem-vinda, da psicóloga Gisele Mello. E você conhece mais do trabalho dela acessando o seu perfil lá no Instagram, @GiseleMelloPsi. Gisele, mais uma vez um bom dia e muito obrigado, viu?